Senhoras e senhores, uma boa tarde. Retomamos os trabalhos do 2º Simpósio Nacional de Educação, Pensar o Presente para Construir o Futuro, uma realização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, com a parceria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios. Para o painel, a importância do planejamento em educação, convidamos como mediadora a senhora Letícia Aires Ramos. Letícia Aires Ramos, graduada em Direito, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional, mestre em Direito, é conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, Mariane. Uma boa tarde a todos os presentes aqui neste auditório Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É uma honra participar deste evento capitaneado pelo Tribunal de Contas, pelo Instituto Rui Barbosa, a Tricom. Chamo de imediato para compor esta mesa sobre a importância do planejamento em educação a doutora Hélida Graziani Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, é pós-doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em Administração Pública pela Escola do Governo, professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro e professora universitária. Também chamo para compor esta mesa o doutor Carlos Alberto Decotelli, financista, autor de livros e professor, realizou o pós-doutorado na Bergisch Universität Wuppertal, na Alemanha, é doutor em Administração Financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, EBAP, EPGE, e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Acordamos aqui entre a mesa de que inverteremos a ordem das palestras em virtude de compromisso do doutor Carlos Alberto. Então, neste primeiro momento, teremos a fala que nos brindará com a sua manifestação, o doutor Carlos Alberto Decotelli. Está com a palavra, o púlpito está à sua disposição. E com oportunidades iguais para todos. Eu nasci para servir pessoas. Há 50 anos, essa é a minha missão: servir. Proporcionar um futuro melhor e com oportunidades iguais para todos. Trabalhar para ver meu país se desenvolver. Dar qualidade de vida para as pessoas por meio da educação. Para mim, o sorriso de uma criança sentada na sala de aula, bem alimentada e com um livro na mão, é a coisa mais importante que existe. É ali que se aprende a sonhar. Enquanto luto pelos sonhos de milhões de brasileiros, eu também os alimento. E não é pouco. Todos os dias, levo refeições saudáveis para as escolas públicas de todo o país. Dá para imaginar quantas mãos habilidosas as preparam e quantos sorrisos se abrem quando chega a hora da merenda? Mas não basta alimentar. É preciso pegar cada criança pela mão e mostrar o caminho da escola. Se não quero ninguém fora da sala de aula, eu preciso levá-los até lá. Por isso, entrego ônibus em todos os cantos desse meu Brasil para que os estudantes possam ir e vir em segurança. E não esqueço dos pequenos. Esses têm um lugar especial em meu coração. Nas creches que eu apoio, as crianças recebem todo o cuidado que precisam para crescerem bem, aprendendo e com saúde. Imagine como as famílias se sentem seguras com isso. Elas sabem que estarão num ambiente preparado com todo o carinho, desde a sua construção. Mas não dá para construir o futuro sem a força dos livros.
E disso eu me orgulho muito. É livro na mão, sorriso no rosto e um mundo inteiro sendo construído dentro do imaginário dos estudantes da rede pública do Brasil. Bom, eu não gosto de ficar longe, mas sei também que as escolas precisam de autonomia. Então, construí com elas uma forma para que cada uma pudesse trabalhar seus projetos, desenvolvendo habilidades regionais e fazendo os investimentos direcionados. Afinal, quem melhor para entender a necessidade do dia a dia do que quem está ali na ponta? E não cuido só das escolas. Cuido também de quem já está lá na frente, de quem está sonhando em usar uma beca e avançar para uma vida ainda mais plena. Eles precisam de uma formação sólida para garantir melhores oportunidades. Por isso, estou ali do lado, acreditando e investindo muito nos seus sonhos. É isso. Minha missão é acompanhar a vida de cada brasileirinho, desde a creche, ainda aprendendo a andar, depois na escola, aprendendo a ler e escrever, até quando chega a hora de fazer aquela festa e pegarem em suas mãos o diploma da universidade. E é claro, eu comemoro cada uma dessas conquistas. Nessa minha longa trajetória, ensinando e aprendendo, algo ficou muito claro. Não há futuro sem educação, pois esse é o verdadeiro caminho de mudança e transformação. É nisso que acredito. Eu sou assim. Eu sou o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E nesses 50 anos, sempre trabalhei por um objetivo claro: ver meu país crescendo e construindo cidadania através da educação. E é para isso que continuarei trabalhando, para construir um país mais justo e com oportunidade para todos. FNDE 50 anos. Meio século de educação por inteiro. Acesse fnde.gov.br e saiba como seu estado e município podem se beneficiar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela acolhida no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é muito caro à minha vida particular, porque aqui no Rio Grande do Sul eu aprendi a admirar os gaúchos, aprendi a aplicar profissionalmente a minha especialização profissional. Por 10 anos trabalhei no Banrisul como consultor, qualificando os profissionais do Banrisul para fazer uma prova chamada Prova de Certificação Ambima, CPA 10, CPA 20. E aqui perto de Porto Alegre, num local chamado Serraria, lá fazíamos a imersão. Os profissionais, gerentes, superintendentes, diretores do Banrisul faziam a imersão lá na Serraria e por lá ficávamos uma semana estudando intensamente toda aquela pauta da prova e a tensão e o estresse. E ali mais de 3.000 profissionais do Banrisul, ao longo de 10 anos, passaram por esse treinamento, foram certificados. O Banrisul fez uma restauração muito forte no seu modelo organizacional e isso, para mim, é de grande reconhecimento pelo respeito que eu tenho ao Rio Grande do Sul, às tradições do Rio Grande do Sul. E como carioca, morador de Copacabana, eu aprendi que lá perto de Copacabana, no centro de Copacabana, na Rua Bolívia, com Leopoldo Miguez, é o local onde a comunidade colorada se encontra para poder fazer a reunião. Então, existe um bar chamado Copinha, na esquina entre as ruas Bolívar e Leopoldo Miguez. Quando tem jogo do Internacional, lá se reúnem desde manhã cedo e passa a torcida colorada lá a fazer a sua preparação para a torcida. Nem sempre saem muitos alegres, porque às vezes eles jogam com o Botafogo e perdem, mas, não sendo isso, eles conseguem, então, é uma grande satisfação. O Rio de Janeiro tem na sua praia várias redes de praia. Estas redes de praia, quando tem a bandeira do Rio Grande do Sul, sabe-se que ali naquela bandeira de praia, para jogar vôlei no fim de semana, haverá roda de chimarrão. Então, a minha vinculação afetiva, profissional com o Rio Grande do Sul é muito forte. E eu quero também, nessa extensão da afetividade, agradecer um grande amigo que fiz há pouco tempo. Eu estou trabalhando por uma missão no governo, fui convocado lá em novembro para trabalhar na transição de governo e depois assumir a presidência do FNDE.
E o FNDE, e um dos trabalhos que hoje o FNDE realiza com maior prioridade é a prestação de contas. Saber como melhor utilizar o dinheiro público e como esse dinheiro deve ser respeitado, deve ser aplicado, deve ser prestado suas contas. E procuramos melhores exemplos que pudessem se aproximar para pensar conosco juntos a forma pela qual prestar contas. Como fazer com que os controles dos mecanismos de regulação pública pudessem fortalecer ao FNDE no aspecto da vinculação efetiva de como respeitar, preservar o dinheiro público e como prestar contas. Nesse ponto, eu descobri um guru, um amigo e um parceiro chamado César Miola. César, obrigado pela sua parceria, pelas vezes que você foi lá no FNDE nos ensinar a maneira de pensar controle de contas, evoluímos, recebeu a equipe do FNDE aqui em Porto Alegre para podermos interagir, e hoje FNDE e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tornaram-se modelo de parceria para a prestação de contas. Muito obrigado pela afetividade, pela amizade, pelo profissionalismo. FNDE, ele tem passado por uma transição forte nesses últimos tempos, nesses últimos, portanto, 7 meses, que é buscar a tradição do que era um agente repassador de recursos públicos para a educação, para um gestor estratégico para a educação na aplicação de recursos públicos. E, neste ponto, de mudar de repassador de dinheiro público para a educação para gestor estratégico, nós temos aplicado 3 conceitos. O primeiro conceito é a inspiração filosófica, a inspiração de pensadores que conseguiram identificar para a humanidade alguns aspectos importantes. Nós gostamos muito de 2 pensadores que nos inspiram sempre e que com a vinculação à educação. Um deles, John Locke. Locke, em inglês, ele escreveu um texto, O Dinheiro, um livro chamado Dinheiro. E Locke, lá no século XV, John Locke, que era também filósofo, era também biólogo, era também médico e também economista, ele tentou explicar como que o dinheiro brota na sociedade. Como é a maneira pela qual os seres humanos, de forma organizada, produzem riqueza na sociedade. E Locke, ele então escreveu o seu grande texto, o seu livro intitulado Dinheiro, e ali, na academia, nós estudamos muito os fundamentos de Locke para organizar a geração do dinheiro. É interessante que depois de Locke já haver falecido 24 anos, nasce um outro economista denominado Adam Smith, que Adam Smith pensou em capturar os estudos de Locke e tentar responder a pergunta como que o dinheiro se distribui na sociedade. Daí nasceu um fundamento teórico importante de Adam Smith, um fundamento chamado da mão invisível. Para Adam Smith, existe um sistema, uma mão que vai distribuindo os recursos públicos, os recursos comuns a todos, para dentro da sociedade. Mas Adam Smith, hoje, em alguns locais, às vezes é dito que ele foi o pioneiro da economia. Não, o pioneiro foi John Locke. John Locke pensou antes como observar o surgimento de riquezas dentro da sociedade. E eu gostaria de fazer um adendo, uma ligação com um outro autor que muito nos inspira, este alemão, já no século XVI, chamado Friedrich Froebel. Froebel, ele foi um grande pensador. Froebel, quando nascido, era apenas um bebê, de 9 meses, ele perdeu a mãe. A mãe faleceu, o seu pai, um pastor protestante, e fez um esforço muito grande para dar uma boa criação a John Locke. E Locke, Froebel cresceu observando muito a natureza. Ele era ligado às observações no seu contexto, observava o fato de ter um aprendizado fundamental na infância, e a Europa, quando nós falamos hoje, a Europa, suas métricas de qualidade de ensino, os desempenhos acadêmicos da Europa, a maneira pela qual a Europa se desenvolveu, devemos muito a Friedrich Froebel, porque Froebel, de todos os seus estudos, ele criou um conceito que eu acho brilhante, eu acredito e tenho convicção na observação prática ao longo do tempo. Ele diz que a educação, planejar a educação, é construir vidas de cidadania. E que a principal razão de ser da educação e das escolas não é
empurrar, acumular informações dentro do ser humano, mas sim o desafio dos professores, o desafio dos pensadores de educação é extrair as melhores qualidades de dentro do ser humano. Eu acredito que sim. Eu tenho certa restrição em ouvir quando se falam muito em indicadores estrangeiros para que o Brasil está mal qualificado. O Brasil poderia seguir exemplo de um país A, de um país B, do país C. E lá no FNDE, eu às vezes fico constrangido em dizer lá para pessoas que vão tentar defender ideia de outros países, eu digo, não, eu não acredito nessa ideia. Eu sou um brasileiro, eu tenho primeiro insistido, enquanto estiver no FNDE, procurar capturar onde estão os bons exemplos no Brasil para serem replicados por brasileiros dentro do Brasil. E eu não acredito que bons exemplos em outros países que não conhecem a nossa realidade, não sabem quem nós somos, se esses gestores do exterior, em aqui chegando, conseguirão interagir as suas metodologias, as suas práticas, as suas eficiências conquistadas em países de realidade muito diversificada da nossa. Neste ponto, o FNDE tem trabalhado no aspecto da autocrítica. Primeiro ponto, onde encontrar bons exemplos? O FNDE tem atuado em buscar parcerias, em buscar avaliação de modelos, em recalcular algoritmos financeiros, em fazer um diálogo com tribunais de contas, com TCU, com estrutura de órgão de controle, para que tenhamos condições de poder responder eficientemente a 3 perguntas. O que é o FNDE, para que serve e como funciona. É interessante que, antes de chegar ao FNDE, como estudioso da área de finanças, como brasileiro, eu sempre acreditava que faltava dinheiro para a educação. E, em chegando no FNDE, percebi que não é esta a realidade. Existe um excesso de dinheiro paralisado nas contas bancárias que as prefeituras, que os gestores de educação não sabem utilizar. A FNDE, ele tem 52 programas diferentes para fazer a entrega da educação. E quando o gestor público ele tem segurança de como utilizar o protocolo, como utilizar o acesso aos 52 programas, ele simplesmente, ao invés de perguntar, buscar orientação ao FNDE, ele não aplica os recursos. Não aplica os recursos, não aplicando os recursos, o dinheiro fica paralisado na conta bancária e não voltará mais ao FNDE. Por quê? O dinheiro, quando já está transferido para a conta bancária de titularidade da prefeitura, o retorno será para o Tesouro Nacional. E a educação ficará desassistida. Nesse aspecto, o FNDE fez um esforço didático pedagógico intenso na gestão estratégica de dialogar com os governadores e secretários de educação. Então, eu trago as listagens. Eu vim ao Rio Grande do Sul, eu vim a Santa Catarina, vários estados, para dizer, olha, precisa melhor planejar o gasto, precisa melhor utilizar a integração entre o dinheiro já disponível em conta bancária e as ações que o FNDE disponibiliza em seus 52 programas. Então, aí tem um aspecto importante. Primeiro, o esforço didático-pedagógico de como melhor conhecer as 52 formas de utilizar o dinheiro público para a educação, disponibilizado no FNDE, e a insegurança dos profissionais de gestores públicos, que muitas vezes, não sabendo como utilizar, não utilizam, e a educação fica desassistida. Nesse aspecto, nós desenvolvemos no FNDE 3 grandes programas. O primeiro programa, no aspecto da gestão, da autocrítica, é o diálogo com os gestores em todos os estados. É um programa denominado FNDE mais Brasil. Nós saímos de Brasília e nós reunimos aqui no Rio Grande do Sul, estivemos juntos aqui em Canoas com muitos gestores da educação gaúcha, presentes em Canoas durante 2 dias, com a equipe do FNDE, para podermos ajudar, pensar, receber críticas, orientações, diálogos, para podermos melhor adequar os recursos públicos de educação. E assim também fomos para Santa Catarina, fomos para Manaus, fomos a estrutura de Belo Horizonte, Vitória, todos os estados serão atendidos.
mas nós já estivemos aqui no Rio Grande do Sul e os resultados são sempre positivos. Tivemos agora uma grata surpresa no projeto do FNDE indo aos estados. Estivemos em Manaus, no Amazonas, e lá uma coincidência brilhante confirmou a nossa expectativa. O governador estava radiante no dia do encontro do FNDE Mais Brasil em Manaus, porque 3 criancinhas de 9 e 10 anos, estudantes de escola pública em Manaus, concorreram a uma Olimpíada de Matemática no Japão, concorrendo com 28 países e trouxeram para o nosso querido Brasil medalha de ouro. Então, Manaus estava em festa, porque 3 brasileiros de escola pública dentro da cidade de Manaus foram ao Japão disputar Olimpíada de Matemática e trouxeram os títulos. E o governador se comprometeu a levá-los ao FNDE lá em Brasília. E nós faremos uma recepção à altura, para dizer, nós acreditamos nestes bons exemplos do Brasil. O secretário de Educação da cidade de Teresina, Kleber Montezuma, ele hoje é o líder, é chamado carinhosamente pelos professores lá na cidade de Teresina de capitão. Por quê? Kleber Montezuma colocou a cidade de Teresina como líder nacional da qualidade da educação pública para a gestão financeira no Brasil. Planejamento. Começou o planejamento de Kleber Montezuma em 1992. Nós estamos em 2019. E ele está comandando o processo de continuidade do projeto de educação, melhor educação, há 18 anos, porque ele começou em 92 como professor, depois foi guindado a secretário de Educação. O bom resultado. Então, Teresina hoje é exemplo de orgulho para o Brasil. Lá em Teresina eu vi crianças de 6 anos, coisa linda, criancinhas de 6 anos, lendo com plena desenvoltura. Poucos recursos, mas um processo de gestão brilhante. Estivemos lá em Natal conversando com a vice-governadora, a professora Isolda, que foi secretária de Educação. Professora Isolda falou, Decotelli, aqui, Sobral, o Ceará hoje é líder no Brasil. Os primeiros lugares das escolas de mais destaque no Brasil, IME, ITA, engenharias de ponta, os primeiros lugares são já sabe que virão dos alunos do Ceará, escolas públicas do Ceará, primeiros lugares nas escolas de engenharia de ponta no Brasil. Às vezes se fala, mas a educação pública, a escola pública e a escola privada. Não, o que melhor as escolas privadas fazem é preparar os alunos para ingressarem na escola pública. Hoje, as escolas públicas, as universidades, eu gostaria de saber que em Porto Alegre, se a sociedade gaúcha não dá valor à grande qualidade da URGS. Se ninguém gosta de estudar na URGS, não, a URGS é ruim, a URGS é fraca, a URGS não é bem assim, a USP não é bem assim, é fraca a USP. Então, quando falamos em excelência acadêmica no Brasil, nós falamos em escolas privadas? Não. Nós falamos em escolas privadas na primeira infância, segunda infância, mas qual é o sonho dos pais que querem colocar as crianças em uma escola muito elitizada, uma escola muito excludente, uma escola cheia de valores muito ultrapassados, querem que essas crianças se preparem fortemente em uma escola privada para ingressarem em uma universidade pública, porque a excelência está na universidade pública. Nesse aspecto, o FNDE ele tem procurado ampliar as suas parcerias. O segundo ponto é que o FNDE está na sua missão, atuar na gestão estratégica, nas finanças. Ele quer fazer também uma estrutura, executar ações que contribuam para uma educação com qualidade e eficácia para todos. Esta é a métrica. Com eficácia para todos. É nesse fundamento que o FNDE pensa seus valores, comprometimento com a educação, ética e transparência, excelência na gestão, acessibilidade e inclusão. Também sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Nós hoje estamos estimulando para que as escolas
que são construídos com recursos públicos respeitem ao padrão de ODS, ao padrão da ONU. O FNDE, neste mês de agosto, ele está aguardando, tem muitos materiais de construção de escolas estocados em Manaus, esperando a enchente dos rios do Amazonas no período de agosto, porque só em agosto há trafegabilidade para levar os materiais para construir 35 escolas indígenas com recursos públicos gerenciados pelo FNDE. A nossa equipe de engenheiros e arquitetos no FNDE, na construção de IATAs, eles agora estão respeitando a ODS, sustentabilidade. A ONU criou um padrão. Não podemos mais ter uma ideia de construir creches da mesma forma que construímos creche no Rio Grande do Sul, creche também no Nordeste, no Rio Grande do Norte, em outros locais, porque a cada realidade, a cada contexto de meio ambiente é diferente. Então, as 35 escolas que serão agora construídas na região amazônica, Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental, respeitarão o padrão ODS. E estamos com pressa, porque se não levarmos os materiais no mês de agosto de 2019, os rios somente terão trafegabilidade em agosto de 2020. Temos urgência. Temos urgência também em reativar os barcos da Amazônia, que foram construídos os barcos, e, à época, o projeto considerava que os barcos deveriam ser locomovidos com diesel, propulsão a diesel. Sim, mas diesel é muito caro na logística da Amazônia. Nós fizemos um acordo com a Marinha de Guerra e o Almirante Comenelo, lá em Manaus, está nos ajudando a utilizar a base de Valdecães para que haja uma mudança, uma readaptação aos barcos escolares do FNDE, que estão paralisados porque os prefeitos não têm recursos para ficar disponibilizando diesel. Então, estamos agora estudando os modelos de padrão de sustentabilidade adequados para mudar a matriz, tornar os barcos escolares da Amazônia barcos híbridos. Então, com sustentabilidade, com energia fotovoltaica, com a adaptação à energia elétrica e também nos grandes municípios, Santarém, Manaus, poderem também ter acessibilidade ao motor a diesel. Então, a FNDE procura também respeitar a ideia da sustentabilidade. Inovação e restauração continuamente. Inovar. Nós acreditamos muito em Schumpeter. Modelo Schumpeter. Schumpeter foi um rapaz, Joseph Alois Schumpeter, ele foi um rapaz muito brilhante, um economista brilhante, economista austríaco, fez toda a sua carreira nos Estados Unidos, e Schumpeter, ele foi um empresário que fracassou várias vezes. Empreendeu e fracassou, mas trouxe para a humanidade uma bagagem teórica brilhante. No século XX, houve na antiga União Soviética, chamada Revolução Bolchevique, e lá eles acreditavam que essa ideia de mercado, de competição, isto era coisa errada, era coisa de capitalista. E lá nasceu, sob liderança de Stalin, Lenin, Trotsky, nasceu a chamada Revolução Bolchevique. E um menino chamado Kondratiev, Nikolai Dmitriev Kondratiev, o grande pai dos círculos largos econômicos, ele estava estudando que a humanidade, ela vive empurrada ou a humanidade puxa a atividade econômica? Como que o ser humano vive? Ele é puxado pelos estímulos econômicos ou ele é empurrado pelos estímulos econômicos? E Kondratiev pegou o corte da primeira Revolução Industrial para calcular de quanto em quanto tempo tudo morre na economia e novos paradigmas são reconstruídos, novas formas de construir riqueza são construídas. E Kondratiev, em 1928 do século passado, portanto, século XX, ele descobriu que entre 40 e 60 anos tudo morre na economia e novos paradigmas são construídos. Então, é importante
que haja uma leitura acadêmica, haja um planejamento econômico e um planejamento também da sociedade para preparar o ser humano para enfrentar os novos ciclos. Aí nasceu a ideia de ciclos econômicos, tão essencial dentro do pensamento, do planejamento, da visão de médio e longo prazo. Kondratiev foi o homem certo, no lugar errado, com a teoria certa. Porque o seu conceito de ciclo foi entendido por Stalin, pelo grande carniceiro Stalin, pelo grande assassino Trotsky, que ele estava fazendo uma ação subversiva contra a Revolução Bolchevique. E mandou prender Kondratiev durante 7 anos na Sibéria, para que ele, na Sibéria, esfriasse a cabeça e abandonasse aquelas ideias subversivas na concepção dos totalitários da Revolução Bolchevique. Até 1935, ficou preso na Sibéria. Saído, liberto da prisão, Kondratiev contraiu uma tuberculose. E Stalin perguntou, mudou de ideia com essa bobagem de ciclo econômico? Ele falou, não mudei. E Stalin teve paciência com Kondratiev por 3 anos. E Kondratiev, não tendo mudado a sua opinião, em 1938, Stalin mandou fuzilá-lo. Ele foi fuzilado porque construiu para a humanidade a ideia de que precisamos respeitar os ciclos. Os tempos não são iguais. E cabe à educação planejar a nova leitura dos tempos que estão por vir. Neste conceito, o que fez Schumpeter? Schumpeter conseguiu capturar os livros, os escritos de Kondratiev e levou para os Estados Unidos e criou a famosa teoria da destruição inovadora. Então, hoje, quando os alunos nos cursos de mestrado, nos cursos de doutorado, quando eles pensam em estudar como entender melhor planejamento em toda a atividade humana, precisam ler Schumpeter. Por quê? A vida é de ciclos. A atividade econômica é de ciclo. A sociedade é de ciclo. Hoje, algumas pessoas dizem o emprego está aumentando porque a educação não está qualificando. Não. O emprego está aumentando porque muitas pessoas que estão em condições de buscar uma oportunidade de atividade econômica, elas não foram capturadas no momento certo para prepará-las a um planejamento que vai mudar. Nós estamos em 2019. Muitas profissões que hoje existem, não mais existirão, mas em contrapartida. Muitas outras profissões estão surgindo, profissões brilhantes, que vão ocupar mais do que é necessário, a pré-qualificação. Nesse aspecto, por exemplo, eu me lembro que quando eu era adolescente, meu pai fez uma pressão grande, porque eu precisava aprender datilografia. E eu fiz datilografia, e começava pelo ASDFG, e se errava, tive que voltar. E para ter o certificado, precisava ter mínimo 300 toques por minuto com um papel em cima do teclado. Se errasse, tinha que voltar. Porque naquela época, na minha época de adolescente, 14 anos, ter um curso de datilografia era garantia de emprego. Muito bem, garantia de emprego. Eu não sei se hoje algum jovem de 14 anos é pressionado pelos pais a fazer um curso de datilografia. Então, eu gostaria de pensar na educação com Schumpeter. Eu gostaria de, como a área de educação, imaginasse que não podemos pensar em qualificações de conteúdos, em emendas, em maneira de ensinar de forma igual. Não, nós temos que fazer uma autocrítica continuada. Nesse aspecto, o FNDE está pensando permanentemente em inovação e reestruturação continuamente. E a nossa visão? Ser referência nas políticas de finanças públicas. FNDE, em Brasília, nós ficamos muito alegres. Nós temos lá no FNDE ao redor de 1.586 profissionais, divididos em 4 grupos: terceirizados, os funcionários de carreira, os DAS, 26 DAS, e a estrutura dos consultores da Unesco e da OEI. Agora, o que me deu muita inspiração no contato com os profissionais do FNDE,
o brilhantismo dos profissionais de carreira são abnegados. E o FNDE, com os profissionais de carreira, ele obteve alguns títulos. O Brasil, a merenda escolar, os brasileiros precisariam diariamente saber, divulgado na mídia nacional, que diariamente o FNDE alimenta 48 milhões de crianças em todo o Brasil. E não se ouve na mídia se uma criança passar mal. Se uma criança tiver uma ingesta inadequada, a mídia vai descobrir. Mas eles não dirão que o Brasil é referência na sua alimentação escolar muito bem planejada. 17 países copiaram a legislação brasileira para aplicar em seus países. É o maior programa de alimentação escolar pública no planeta Terra. Pode ser que embaixo tenha o maior, mas no planeta Terra, a Índia não tem um programa tão importante, tão amplo, porque lá eles têm a questão do volume e não da qualidade nutricional balanceada. Só o Brasil tem isso. Só o Brasil, ele disponibiliza esta alimentação, aumentando o percentual da agricultura familiar dentro da agricultura, da ingesta escolar, da merenda escolar. Nossa meta, nós estamos 24,7% da merenda escolar está vindo da agricultura familiar. Nós estamos agora, acabamos de concluir uma parceria com a Sociedade Nacional de Agricultura, a mais longeva instituição do agronegócio brasileiro, 122 anos, para nós ultrapassarmos, ainda no ano 2019, a meta de 30% da merenda escolar vir da agricultura familiar, porque a agricultura familiar tem o respeito da adequação cultural, a maneira de ingerir, a maneira pela qual as crianças podem desenvolver-se. A horta escolar é fundamental para a qualificação da ingesta das crianças. A esse planejamento, o FNDE tem orgulho de dizer, e quem construiu esta meta mundialmente respeitada? Profissionais de carreira do FNDE, uma referência brilhante. Nós recebemos agora, 2 semanas passadas, lá em Brasília, a embaixadora da Jamaica, e lá uma missão da Jamaica de 15 pessoas, para virem conhecer o FNDE e levar o modelo de alimentação escolar do Brasil para a Jamaica. E mostramos, explicamos, detalhamos, e estão trabalhando lá com os técnicos do FNDE, do programa PNAE. Eu até brinquei com a embaixadora, falei, embaixadora, olha só, a senhora está vindo para saber como que o Brasil alimenta suas crianças na escola pública. Eu gostaria que a senhora passasse um segredo. Como que a Jamaica alimentou Usain Bolt para ser um campeão mundial? Porque também eu gostaria que o Brasil produzisse campeões. Na brincadeira, ela falou, não, mas o Brasil ele é respeitado nos encontros internacionais quando se fala em merenda escolar. Também o Brasil, com a sua equipe de técnicos da FNDE, faz a maior distribuição de livros no planeta. 148 milhões de livros são distribuídos anualmente pelo FNDE. É um gasto bilionário que o FNDE realiza, uma logística muito complexa. Até no lombo de búfalos, o FNDE tem parceria com os Correios para fazer chegarem os livros antes do início do ano escolar. É exemplo mundial, é motivo de orgulho para o Brasil, porque é um exemplo copiado do material escolar. Os ônibus. Agora, em Santa Catarina, no dia 15, nós fizemos a renovação de 46% da frota de ônibus do estado do Rio Grande do Sul, do estado de Santa Catarina, foi renovada e entregamos 116 ônibus. E as crianças maravilhadas. A Serra Gaúcha é fria, mas a Serra Catarinense também é muito fria. E a alegria das crianças ao receber o ônibus novinho é contagiante. Eu digo que educação é a única atividade humana que só carrega alegria. Porque nós adultos conversamos entre nós. Qual é a melhor marca de carro? O que nós gostamos de carro? Nossa brincadeira qual é? É um carro novo. E qual é a melhor maneira? Uma criança que não tem como ir para a escola, num dia de frio, ele receber um ônibus novinho, todo ele com estrutura de acessibilidade plena. Agora, qual foi a solução encontrada pelo Estado de Santa Catarina para renovar 16% da frota? Eles fizeram a emenda de bancadas. Então, de maneira ultrapartidária, todos os deputados
e senadores de Santa Catarina fizeram emenda de bancada para destinar o valor necessário para que o FNDE adquirisse os 116 ônibus e renovar a frota. Mesma coisa, agora haverá entrega no início de setembro em Goiás, 198 ônibus em Goiás, também no mesmo modelo. Neste ponto, o FNDE tem uma estratégia de procurar envolver o Legislativo. Envolver também o Legislativo para que as discussões, as diferenças do ponto de vista da leitura, da interpretação do que é Brasil, os viés ideológicos, as percepções de mundo, quando falamos de educação, haja um entendimento suprapartidário, porque é desta forma que nós temos a convicção que o Brasil conseguirá entregar uma educação eficiente, uma gestão pública. É orgulho para o Brasil, educação pública na alimentação escolar, é verdade. $1 bilhão é o que o Brasil gasta anualmente para alimentar as crianças nas escolas públicas. 30% desse valor deve ser destinado para a alimentação oriunda da agricultura familiar, e assim estamos fazendo. A referência do FNDE, portanto, está baseada no nosso compromisso normativo. É o artigo 211 da Constituição, é o artigo 74 da Constituição, que diz que devemos colaborar estruturalmente, é a maneira pela qual estamos apoiados no artigo 214, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho. Formação para o trabalho. Estudar é, acima de tudo, preparar-se para ter uma qualidade de vida. E o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele trabalha com 4 referenciais. Nascer, qualidade, o índice de mortandade, educação, para geração de renda e longevidade. Estes 4 indicadores, que foram indicadores matrizes para o Prêmio Nobel de Economia de Amartya Sen, eles começaram a ser calculados pela ONU. O UNDP, Brasil, por exemplo. O primeiro município brasileiro a obter primeiro lugar no IDH, um município localizado no Rio Grande do Sul, um município chamado Feliz, lá nos anos, acho, 95, 96, e Feliz é uma comunidade pequena, mas a qualidade de vida ali, todos têm a qualidade profissional conforme determino. E outras métricas de IDH. E conseguimos, no FNDE, identificar um aspecto. Todos os municípios brasileiros que não têm saldo de dinheiro do FNDE parados em conta, portanto, aqueles que sabem como melhor utilizar os programas do FNDE, eles têm elevação no IDEB e elevação no IDH. Então, nós capturamos essa ideia e estamos agora com os algoritmos matemáticos do INPA com o FNDE para a convicção de mostrar aos gestores públicos utilizem melhor os recursos públicos, que nós, na educação, vocês terão o quê? Melhor IDEB, melhor IDH. Nós estamos agora indo, na próxima semana, segunda-feira, eu já estou aqui, já recebi um abraço aqui do Amapá, do Macapá, que eu serei bem recebido lá no Amapá, porque nós estaremos invadindo Macapá para conversar com os gestores públicos da educação a maneira pela qual o FNDE pode intensificar, apoiar, estruturar, compartilhar, aprender com os gestores públicos do Macapá, a todo o estado do Amapá, para como melhorar a qualidade. E assim seguiremos. Depois iremos a Belém. A Belém, invadiremos Belém, lá durante 2 dias. Por quê? Nós precisamos respeitar a necessidade de ter formação para o trabalho. E não haverá formação para o trabalho se não houver respeito às diferenças regionais, às necessidades regionais. Não faz sentido tentar pensar em um polo metal mecânico, Caxias do Sul. É uma necessidade, alguém que domine bem a estrutura metal mecânica, é verdade. Mas um profissional de metal mecânico, no mesmo modelo de Caxias do Sul,
a ser aplicado em Macapá, não faz sentido. Então, vamos respeitar qual é a adequação econômica, a adequação de qualidade para a melhor entrega local. Porque educação é também formação para o trabalho. E não é uma invenção nossa, está lá na Constituição, artigo 214. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Aumentar a qualidade do Brasil como uma referência tecnológica. E nós estamos insistindo com a ideia de que os municípios não podem fazer consórcio. Existem consórcios muito bem-sucedidos. A Lei 11.107 prevê consórcios para a gestão municipal. Nós temos alguns locais que o projeto consórcio foi muito bem-sucedido, outros locais não. E aí nós viemos ao Paraná, tem um consórcio chamado Codinorp, o consórcio para o norte do Paraná, com base em Londrina, estão fazendo um trabalho maravilhoso. E nós estamos replicando o modelo do Codinorp para encontrar outras formas de adequar o consórcio como modelo de gestão compartilhada especificamente para a educação. Porque nós entendemos que a gestão de ações cooperativas, como em gerar complementariedade entre gestores públicos de educação e soluções novas para desafios comuns. Soluções novas para desafios comuns. Esta é a nossa expectativa ao estimular, ao ajudar, ao estudar, a perseguir a concepção de consórcios públicos para gestão da educação como fundamento ao planejamento de médio e longo prazo. E nós criamos lá no FNDE, portanto, o nosso decálogo. Este é o decálogo do FNDE. Depois de muitas discussões, nós então agora chegamos a esta meta. É o nosso decálogo. Esse nosso decálogo é a referência dos 10 mandamentos, é a tábua de Moisés para a educação na nossa convicção. A primeira concepção do decálogo é transversalidade entre diretorias. As diretorias do FNDE, as 6 diretorias, conversam permanentemente. Sistema colegiado, falamos sempre e as soluções são resolvidas de forma colegiada, não há mais isolamentos. Consórcios, ampliação do debate sobre gestão compartilhada. 3, gestão pública, gestão de risco, controles internos e governança. 4, acordos. Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, fizemos acordo. Nós estamos, presidente, na expectativa de conseguirmos fazer o acordo número 2, que será o acordo Amapá. Contamos que se o senhor puder, então, nos apoiar para termos ali TCE/TCE Amapá. INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a maior escola de matemática da América Latina está no Brasil. Orgulho nosso. O INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, está revendo todos os algoritmos, todos os modelos matemáticos para os controles financeiros da educação na gestão de recursos do FNDE. Nós temos também a ENSE, Escola de Estatística. A DataPrev, a entrega dos livros será feita por CPF. DataPrev tem cobertura nacional por CPF e agora nós teremos rastreabilidade de entrega de livros de gestão pública com a ajuda da DataPrev. Nós temos o projeto Rondon, fizemos parceria com o Ministério da Defesa e hoje os jovens que vão ao projeto Rondon, antes eles são submetidos a uma qualificação no FNDE para aprenderem o que é o FNDE, para que serve, como funciona, porque ao irem até o interior do Brasil, em todas as partes de atuação do Ministério da Defesa, eles são formadores de opinião. E eles conseguem entender, ajudar, interagir e ampliar a consolidação do ensino das políticas públicas de educação através do projeto Rondon. Também a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Nós estamos agora finalizando o entendimento e passaremos a ter, ainda esse mês de julho, o chamado Minuto FNDE na Voz do Brasil. O que todos os brasileiros estão acostumados a ouvir em Brasília, 19 horas, agora terá também o quê? Em Brasília, 1 minuto do FNDE. Para quê? Para que o FNDE, durante 1 minuto, fale dentro da Voz do Brasil
o que está acontecendo, quais políticas públicas, quais alertas para aproximar o diálogo junto aos gestores. Esse mecanismo é um mecanismo que já está agora em formal entendimento com a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, também a SNA, o CAD, Conselho de Administração e Defesa Econômica, para nos ajudar às formações de cartéis, às idiosincrasias que acontecem no mundo econômico, envolvendo volumes financeiros. E nós temos a estrutura 6.10, oficinas, no Congresso Nacional, no FNDE, nos estados. O Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Maia, nos liberou o auditório Nereu Ramos, 10 encontros anuais. Meu tempo está esgotado, mas eu estou concluindo, está bem? 10 encontros durante todo o ano. E nós, equipe FNDE, vamos para dentro da Câmara dos Deputados, auditório Nereu Ramos, começamos a reunião 9 da manhã e vamos até às 19, para explicar aos assessores parlamentares, aos parlamentares que desejarem, para que eles tenham a segurança de entender o que é gestão pública para a educação, o que é o FNDE, para que serve, como funciona, como melhor discutir o novo Fundeb. O novo Fundeb é a nossa prioridade agora nos estudos do FNDE. Já fizemos 3 grandes reuniões no FNDE para estudar cientificamente a melhor solução para o novo Fundeb. Deputada Dorinha, relatora da Comissão de Educação, novo Fundeb, o senador Flávio Arnes, também presidente da Comissão do Senado de Educação, tem estado conosco estudando a ideia de para onde vai o Brasil para a EC 15/2015, Emenda Constitucional 15/2015. Então, nós temos a oficina no Congresso, oficina no FNDE. Os prefeitos vão ao FNDE e passam um dia conosco. É o chamado mutirão dos prefeitos do FNDE. Eles vão a Brasília com várias pautas e ficam mais um dia. Vão para o FNDE, nosso auditório, as 11 estações de trabalho são criadas e as dúvidas são saneadas. Prefeitos, secretário de Educação, portas abertas. O FNDE transformou-se em uma grande sala de aula, porque nós dizemos que não faz sentido nós sermos gestores financeiros para a educação e ficarmos isolados. Temos que vir, temos que conversar, temos que compartilhar. E, acima de tudo, precisamos renovar sempre a autocrítica para que o que esteja sendo aplicado seja validado por quem está na ponta fazendo a entrega da educação. 7, alinhamento com o Tribunal de Contas da União. Ministro Mussa Taide, ótima nossa reunião lá no TCU, né? Temos tido o apoio do TCU para poder pensar a ideia de objeto. Se um objeto pode ser mudado com meios de recursos, se pode... nós temos lá uma massa de trabalhos entre o FNDE e o TCU, muito bem recebido no TCU, e estamos quebrando a cabeça. Estamos procurando aonde poderemos fazer alterações para melhorar a gestão estratégica, o planejamento das finanças para a educação, com a orientação, a base, a bagagem, o aprofundamento de conhecimento de controle do TCU. E estamos sendo muito bem tratados no FNDE, lá no TCU, a Controladoria Geral da União. E estamos agora, inauguramos agora, nesse mês de julho, a Corregedoria FNDE. Agora, nós temos a Corregedoria FNDE para consolidar todos os mecanismos, todos os sistemas de apoio e integração à prestação de contas. 8, mutirões, urgência nas demandas interessadas do FNDE. Mutirões, nós tivemos agora uma grande pressão quanto ao FIES, instituições do FIES, e havia reclamação. O FNDE não está atendendo, aí a mídia vai, xinga o FNDE. Aí nós fizemos uma tática, mutirões. E aí nós colocamos, precisaremos fazer uma grande frente de trabalho, um mutirão para a área jurídica. Aonde houver juristas dentro do FNDE e em outras diretorias, vamos todos agora trabalhar concentrados para enfrentar a guerra do FIES. E assim fizemos. Aí nós criamos mutirões. E não houve reclamação. Não houve reclamação, porque os mutirões estavam lá com os advogados preparados para quaisquer reclamações poderem reagir. E hoje, então, terminada a fase áurea, a fase crítica,
os grupos voltam para suas estações de trabalho. Mas, enquanto houver emergência, nos concentraremos em mutirões, mutirões, mutirões e mutirões. 9, segurança, blindagem institucional no gabinete de segurança institucional. E colaboração. Colaboração com as nossas secretarias finais, a CAPES, a EBSER, INEP e secretarias finalistas, que são a estrutura operacional dentro do Ministério da Educação para apoio à educação. Portanto, quando falamos em planejamento para a educação, na percepção da FNDE, nós precisamos, primeiramente, eu gostaria sempre de renovar a convicção de Frobel. Educação tem que se planejar. Para quê? Não para empurrar informações. Ser humano não é um depósito de informações. Ser humano, a educação deve extrair de dentro do ser humano as suas melhores qualidades, as suas melhores competências e as suas melhores percepções quanto à contribuição da cidadania e à construção de um mundo sempre melhor, sempre de integração e de inclusão. Desculpe ter passado o tempo, desculpe que eu vou precisar correr para poder pegar o meu voo e voltar a Brasília, me desculpem, mas muito obrigado. Meu amigo César Miola, desculpe pela correria, César Miola, mas o carinho está aqui colocado em público e o FNDE agradece mais uma vez o abraço do TCE do Rio Grande do Sul e obrigado por me ajudar a pedir o apoio do Tribunal de Contas do Amapá para também fazermos a prestação de contas de maneira integrada. Muito obrigado a todos, boa tarde a todos. Obrigado. Antes do senhor fugir aqui, faremos um pequeno mimo, porque também gostamos de dar mimos aos nossos convidados. O primeiro é um certificado. Muito obrigada pela participação. Obrigada. E também mais um mimo, mais 2 mimos. Também aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vai ficar mimado demais, hein? Acho que nós vamos ficar, os outros estados vão ficar com ciúmes. Muito obrigado. Também Aqui, ó. Obrigado. Ô, cara, aqui junto, vamos segurar aqui. Vamos aqui segurar então em conjunto, né? Isso aí. Para luz. Ih, tem toda uma arrumação aqui do fotógrafo, né? Obrigada, então, ao Dr. Carlos Decotelli pela participação, pela excelente palestra. Dando continuidade aos trabalhos desta mesa, eu, então, coloco à disposição o microfone da doutora Hélida Graziani, nos brindar também sobre a sua percepção quanto ao planejamento na educação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite, na pessoa também do conselheiro César Miola. Peço licença, querida Letícia, para me deslocar também, falar de lá, que também trouxe uma apresentação. Pronto. Bom, numa mesa sobre o planejamento e a importância do planejamento para a educação, é absolutamente adequado aproveitar o ensejo de falar logo após o presidente da FNDE. E aqui aproveito o debate
de estarmos numa estrutura de controle. O CINED é um simpósio que defende a educação a partir da capacidade indutora do controle. Esse papel pedagógico do controle nos interessa, inclusive, para extrair a máxima eficácia do planejamento. Esse é o meu ponto de fala, e é nesse sentido que me interessa indagar a matriz estrutural do planejamento, tanto setorial quanto orçamentário, naquilo que é mais nuclear. Sem dinheiro não se realizam direitos. Esse é o ponto de partida da minha fala. Por mais que o Dr. Carlos, que falava há pouco, tenha reconhecido que há má aplicação de recursos, que há financiamento, que pode ser aprimorado, que pode ter melhor gestão, nós precisamos, inclusive, retomar uma perspectiva de que o financiamento ainda não é de todo suficiente. Eu preciso afirmar a insuficiência do financiamento da educação pública no Brasil, porque, inclusive, uma questão histórica recente não está devidamente pontuada na nossa mente. Somente em 2016 se tornou obrigatória a educação básica dos 4 aos 17 anos. Só são 3 anos de obrigação de todos os municípios e estados em relação à pré-escola, em relação ao ensino médio. Nós ainda não temos ensino médio em horário ampliado, como gostaríamos que houvesse. Horário integral ainda é um sonho, ainda é uma quimera. E nem entro no desafio imenso de creche. As crianças de 0 a 3 anos estão naquela fase de formação do cérebro em que os estímulos linguísticos são essenciais para chegar aos 6, 7 anos com capacidade de leitura. Então, a alfabetização na idade certa depende de acesso à creche. A gente precisa falar, sim, em mais financiamento para melhor planejamento. Ambos são os pilares desse debate. Ambos são os pilares desse debate. E se eu quero mais financiamento, eu preciso falar em custo. Eu preciso falar em por onde o dinheiro passa para entregar metas físicas e financeiras. Eu preciso retomar a ideia do valor mínimo referencial por aluno e o que ele é capaz de entregar em insumos de gasto educacional tendentes a produzir qualidade de ensino. Nós não falamos de qualidade de ensino apenas em métricas de desempenho estudantil. Nós precisamos falar em condições educacionais. Nós precisamos falar de uma infraestrutura adequada, de formação e capacitação continuada de professores, de valorização do magistério dos profissionais da educação. É esse o contexto que me permite aqui suscitar uma tese. Eu posso me dar o direito, nessa altura da vida, de pretender trazer aqui, por favor, uma tese. Depois de já ter sido acadêmica, professora da Faculdade de Direito da UFMG, feito doutorado e pós-doutorado nesse debate, estando há pouco tempo no sistema de controle externo, eu não tenho a bagagem do querido César Miola para falar no âmbito da Tricom, no âmbito do IRB. Mas estou no Ministério Público de Contas há 7 anos. E há 7 anos me pergunto qual é a nossa capacidade de extrair consequência para o direito já vigente. Eu não admito que, depois da revogação do parecer número 8 de 2010 pelo Conselho Nacional de Educação, uma lacuna se faça gritando, um silêncio gritante em nossos ouvidos sobre o custo aluno qualidade inicial e sobre qualquer referência metodológica objetiva sobre como orientar os gestores a aplicarem bem os recursos da educação. Porque, na ausência do CAQI, na ausência de indicadores de gasto educacional, os secretários municipais de educação, os secretários estaduais de educação, são assediados a financiar despesas de outras secretarias, quando não são capturados pela cadeia de fornecedores, a cadeia de intermediários de fornecedores da educação. Precisamos falar em custos, para que todos nós tenhamos, me permitam falar de forma até um pouco passional, emocionada, mas não dá para aceitar que se embuta na despesa da educação a troca de pneus, o abastecimento da frota de veículos da prefeitura inteira. Que se calcule no dinheiro da educação recursos relativos a pagamento de nativos.
Esse é o debate que me traz aqui na estrutura de um direito já vigente. Nós, órgãos de controle, não precisamos aguardar normatização por vir e que está omissa, que há uma mora, uma falta de compromisso constitucional na regulamentação desse valor mínimo de referência há décadas. Não é só do PNE que a omissão se configura, é de décadas. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional já exigia esse padrão. Então, eu busco aqui a noção de custo no nosso direito mais antigo. Venhamos e convenhamos, eu estou invocando normas cinquentenárias. Há de haver sistema de custos, há de haver controle de custos e resultados no Decreto-Lei 200. Há de haver na Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive o parágrafo 3º do artigo 50 é muito forte quanto a isso. Eu preciso refinar o caminho do dinheiro para que ele seja capaz de revelar resultados. A fragilidade do planejamento é a origem da corrupção, tal como a conhecemos. Se eu não tenho noção de contraste de custos, tudo é suscetível de venda de soluções milagrosas para problemas antigos e complexos. Gestor querendo comprar material apostilado, se tem o material do livro didático, o Programa Nacional do Livro Didático, e ainda tem criança fora de creche, há um custo de oportunidade nessa escolha que tem que ser declarada, que tem que ser constrangido. O gestor municipal, o gestor estadual, precisa ser onerado no dever de motivar. E é esse debate que lhes trago, quando, por exemplo, o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal devolve aos tribunais de contas um papel estrutural do dever de fiscalizar o adequado cumprimento não só dos limites da própria LRF, mas também da qualidade das políticas públicas. Os tribunais de contas são talvez o locus mais adequado para exigir a máxima aderência possível ao planejamento setorial. Gasto público bom é aquele aderente ao planejamento setorial que elegeu o problema prioritário a ser enfrentado. Não dá para resolver tudo para todos agora. Essa escolha é uma escolha tomada pelo legislador, e tanto o executivo quanto o legislativo, na etapa do planejamento. Mas isso tem que se revelar na forma de custos. Eu preciso identificar metas financeiras atrás das metas físicas. E é esse o debate que o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 nos diz. Eu estou pedindo aos tribunais de contas que manejem o direito já vigente. Eu estou pedindo aos órgãos de controle, aqui há um espaço do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, que nós pensemos o dinheiro da educação como não tendo liberdade discricionária para gastar de qualquer jeito. O piso da educação tem metas e estratégias a cumprir na forma do Plano Nacional de Educação. O dinheiro da educação tem compromisso qualitativo com o cumprimento tempestivo das metas do PNE. E é essa lógica que permite que os tribunais de contas alertem os gestores. Os gestores que entregam agora, na metade da vigência do PNE, 90% de descumprimento das metas, precisam ser constrangidos. Estamos na metade da vigência do Plano Nacional de Educação, com mais da metade de descumprimento das suas metas. Aliás, há estudos que apontam que das 20 metas, só uma foi efetivamente plenamente cumprida. Há risco de estagnação estrutural, por falta de financiamento, por falta de compromisso nessa noção do custo aluno-qualidade. Eu cito o mesmo artigo que o presidente do FNDE citava há pouco, o artigo 74 da Constituição. Qual é o grande papel do controle interno, se não, e primeiro, avaliar programas, para verificar o cumprimento das metas e os resultados. Eu sempre digo que sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Mas pior do que sociedade que não planeja, é a sociedade que planeja e aceita o descumprimento hipócrita do planejado. Nós planejamos, o Plano Nacional de Educação, ele é de 2014, um horizonte civilizatório de incluir a pré-escola, de incluir o ensino médio, de ampliar o horário integral.
de fazer com que 90% dos profissionais, sobretudo os professores, sejam efetivos, para enraizá-los na rede, para que eu capacite de forma adequada, valorizando a sua remuneração. E a pergunta que lhes trago é: qual é a matriz dos órgãos de controle que não conseguem enfrentar os contratos temporários, a alta rotatividade, o desvio do dinheiro da educação, esse falseamento do gasto mínimo para cumprir apenas metas protocolares? Gestor que paga abono remuneratório, mas não paga o piso do magistério, tem que ser contraditado. Precisamos dar nome às escolhas estéreis. Escolhas estéreis não são consonantes com o princípio da legitimidade do artigo 70 da Constituição. O que é legitimidade para os órgãos de controle? Aderência ao planejamento. E aqui trago de novo a ideia de meta no próprio artigo 214. O artigo 214 da Constituição vai me falar em metas, tanto do ponto de vista qualitativo no caput, como também em meta de financiamento no inciso 6. Não é possível atingir resultados sem estabilidade e progressividade de custeio. Como esperar que haja bons professores se o piso é 2.500 aproximado? Quais são os profissionais que aspiram, tendo projeção de carreira, se tornar professor da educação básica na rede pública de ensino? Quem quer ser professor no Brasil? Já se fala em um apagão docente há muitos anos. Nós não concebemos uma mudança estrutural no controle da qualidade da educação se não valorizarmos efetivamente os professores. Mas, para valorizar os professores, precisamos de quê? Margem fiscal. E aí a gente vai perceber inchaço na folha da educação, com profissionais cedidos para outras áreas, com absenteísmo docente, com dificuldade de efetivamente promover uma valorização na carreira. Tudo isso tem que ser dito e pensado. Não há margem fiscal porque tem inchaço na folha, porque tem absenteísmo, porque não conseguimos fazer uma valorização efetiva, não cobramos número máximo de alunos por professor, e não temos capacidade de pensar essas grandes linhas de reflexão. O que é que a estratégia 7.21 nos fala? Eu preciso de qualidade a partir de insumos de gasto que digam sobre a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos, bem como instrumentos de adoção de melhoria para a qualidade do ensino. Agora nos propõe a ideia de parcerias com a iniciativa privada como se fosse uma solução mágica, como se houvesse uma solução milagrosa em que basta transferir para a iniciativa privada que automaticamente o apagão docente se resolve. O município de São Paulo, e olha que eu falo do estado de São Paulo, onde avalio as contas de várias prefeituras, de vários entes. O município de São Paulo teve de universalizar 150 mil vagas de creches, está num processo paulatino de ampliação de acesso a creches, por uma decisão do Tribunal de Justiça. A maioria dessas vagas recentemente criadas são na rede conveniada. Infelizmente, abriu-se um mercado, inclusive capturado por alguns parlamentares vereadores, com pressão do PCC. É preciso cuidado na forma de lidar com as parcerias, dessa expansão desordenada, inclusive em relação às creches, porque não se tem qualidade da creche ofertada, inclusive das pressões patrimonialistas ali incidentes. A fuga do regime jurídico-administrativo com concurso público, com todo o devido processo de publicidade, de transparência, de submissão até o teto remuneratório, porque na área da saúde há OS em São Paulo que pagam 200, 300 mil de honorários médicos. Algumas OS da saúde não têm referência nenhuma de remuneração máxima. Então, não venham me dizer que o parâmetro da iniciativa privada sem finalidade lucrativa é necessariamente mais aderente à realidade da educação, onde nós temos desafios incomensuráveis ainda por inclusão. Faltam 7 milhões de vagas nas creches. Nós temos ainda muitas crianças e jovens na etapa obrigatória fora da escola. Só em São Paulo são mais de 200 mil jovens de 15 a 17 anos fora do ensino médio. Por evasão escolar, sim, mas é a obrigação do Estado trazê-los de volta.
E a gente precisa fazer esse debate do ponto de vista de responsabilidade federativa. Qual é o papel da União? Qual é o papel dos Estados? É uma responsabilidade meramente supletiva, no sentido do artigo 211, parágrafo 1º, ou é solidária, no sentido de responsabilidade plena? Tenho dito, a Vanessa, inclusive, comentei ontem, no âmbito do TCU, eu tenho dito, para mim, a União deveria ser proibida de majorar crédito subsidiado e renúncias de receitas para o ensino superior privado, enquanto não regulamentar o custo aluno qualidade inicial e o seu compromisso com a educação básica obrigatória. Majorar o FIES e o ProUni são escolhas, inclusive, em relação àquilo que não é a obrigação de todos os níveis da federação. O ensino superior privado, ele é um acréscimo se você já tivesse cumprido a etapa da educação básica obrigatória, se já tivesse resguardado o direito subjetivo público em favor de todas as crianças e jovens. A União se omite de regulamentar e dá causa a uma guerra fiscal de despesas no financiamento da educação. Exemplo disso foi o debate do Fundef, julgada 2 anos atrás pelo Supremo Tribunal Federal, em que a União falseava, amesquinhava o valor mínimo de referência anual por aluno. O Fundef, aquele que já está extinto, só foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal há 2 anos atrás. 80 bilhões de reais de repercussão, de repartição retroativa. E o CAQI? E o Fundeb, com essa ameaça de que talvez não seja renovado? Esse é o debate que nos cabe fazer, inclusive aqui no item, na estratégia 20.7, que é o que me interessa. Os tribunais de contas do país precisam pensar a sua atribuição do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 5 da LRF, que é o de guardião, não só do limite pessoal, limite de endividamento, mas de guardião da qualidade do gasto, de guardião do ciclo da política pública aderente ao planejamento setorial. Não seremos acusados de lesão ao princípio da separação de poderes se mandarmos cumprir a lei do planejamento nacional de educação. É lei, é obrigatório. Uma lei que fixa meta com prazo e diz o que deve ser feito, inclusive com estratégias de atuação, ou ela é exigível ou ela é hipocrisia normativa. Precisamos ter a coragem de falar em indicadores de gasto educacional, por quê? Porque sem isso o planejamento é letra morta. Planejar pressupõe dizer o que será feito, com quais recursos, diante de um diagnóstico circunstanciado em cada realidade. O gestor que escolhe, em municípios de São Paulo, infelizmente, isso ainda acontece muito, comprar ovo de Páscoa para dar para as crianças na Páscoa, mas se ainda tem criança fora das creches, como eu disse para vocês, que paga o fornecimento de combustível da frota de veículos inteira, como se fosse abastecer na frota da educação. A gente precisa refinar esse controle, a gente precisa fazer com que haja uma aderência ao planejamento setorial a partir da noção de custo. E quais são os nossos grandes desafios? A emenda 95 criou um constrangimento cuja única válvula de escape para a educação é o próprio Fundeb. O Fundeb é uma solução. O Fundeb é um mecanismo, é uma exceção à própria ideia de apenas correção monetária. Trabalhamos com essa perspectiva. Estamos agora, final de julho, às vésperas dos envios dos projetos de plano plurianual dos Estados e da União. Quem aqui se ocupou de pensar os programas de duração continuada que devem constar do PPA estadual e do PPA federal? Esse é um debate que nos interessa. Quem quer a máxima eficácia do direito à educação tem que pensar que essa é uma política pública refletida nos programas de duração continuada. A mim não me interessa pensar em emenda de bancada que apenas entrega obras, que entrega compra de materiais permanentes. Porque na saúde, por exemplo, as emendas parlamentares impositivas fazem um péssimo desarranjo setorial ao só aportar recurso para mais obras. O gestor, o prefeito, nem precisa de mais construção de UPA, nem de prédio, de nenhuma coisa. Ele precisa de manter o que já existe. E, para isso, programa de duração continuada no PPA me dá a perspectiva do avanço. A gente tem que parar de acreditar em guinadas copernicanas, a gente tem que fazer cumprir o que já está normatizado. Revolucionário no Brasil é mandar cumprir a lei.
Revolucionário no Brasil é cumprir o planejamento setorial vigente há tanto tempo. Eu quero é que cumpram planos já estatuídos. Nós precisamos debater os programas de duração continuada naquilo que eles trazem de despesas não suscetíveis de contingenciamento. Qual é o mínimo existencial da educação? Quais são as despesas não suscetíveis a limites de empenho, limites de pagamento? Esse é o debate que precisamos fazer na fronteira dos órgãos de controle, à luz do direito já vigente. Não precisamos aguardar uma normatização sonegada de forma inconstitucional, porque é uma omissão inconstitucional a falta de regulamentação do CAQUI. Esse é o debate que lhes trago. Inclusive, tem uma ação civil pública no Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, exatamente nesse sentido. Essa mora legislativa também já tem sido debatida e acompanhada pelo TCU desde 2014, e vários acórdãos sucessivos apontando essa omissão. A própria Tricom chegou a escrever, inclusive, ao MEC, oficial MEC, demandando a regulamentação imediata. Ora, diante de uma omissão deliberada, inconstitucional, o que os órgãos de controle podem fazer? Suprir a omissão com o direito já vigente. A gente tem que, inclusive, enxergar que, do ponto de vista de cada criança, de cada jovem, esse atraso repercute como se houvesse, por exemplo, uma cirurgia no SUS que amputasse a perna de cada criança, de cada adolescente. Ninguém duvida que cabe, nesse caso, de um atendimento, de um erro médico no SUS, a responsabilidade civil do Estado. Se uma criança perde a perna no atendimento do SUS por um erro, por uma falha, por uma omissão de atendimento, todos temos certeza de que cabe o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Cabe a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão no atendimento adequado. Mas, em relação à omissão na educação básica, que é, de fato, obrigação dos 3 níveis da federação, e não apenas dos municípios, e não apenas dos estados, para que alcance essa qualidade desejada. E falo de São Paulo, o estado mais rico da federação, faz com que os seus jovens saiam do ensino médio tendo conhecimento equivalente à 9ª série do ensino fundamental. O menino sai do ensino médio com conhecimento equivalente à 9ª série do ensino fundamental. Se fizéssemos o debate da responsabilidade civil do Estado aplicado a esse tipo de retrocesso, teremos um outro patamar de defesa do direito à educação. O dano é incomensurável. A pessoa com necessidade especial, emancipada pela educação, se habilita para a vida. Mas a criança e jovem com uma educação de péssima qualidade, ela é literalmente podada para o resto da sua capacidade de discernimento. Então, esse é o debate que eles perguntam. É possível imaginar ampliação de FIES e de ProUni na ausência do CAC? Na ausência do CAQUI? É possível que os tribunais de contas continuem aceitando, acatando um gasto protocolar em educação, porque não aderente ao cumprimento das metas e estratégias do PNE? São as perguntas que lhes trago. Esses gastos indevidos computados como se fossem educação, só em São Paulo são 6 bilhões por ano, entrando no PIS em educação, dos quais 3 bilhões são do Fundeb, para cobrir rombo previdenciário. 3 bilhões que custam, por exemplo, a valorização do magistério. 3 bilhões que custam o acesso desses jovens que estão aí em evasão escolar, a falta de oferta de vagas em horário integral, ou mesmo a superlotação das salas. Esse é um debate que precisamos falar do ponto de vista de qual é a responsabilidade dos órgãos de controle. Cheguei a oficiar 82 prefeituras no estado de São Paulo de que, se eles estão fazendo despesas discricionárias, no limite da argumentação de que falta dinheiro, a ideia de reserva do possível, não tem dinheiro para tudo, mas a prefeitura continua contratando shows. Caraguatatuba é um município que chegou a pagar R$500 mil para show da Cláudia Leite e show de uma banda sertaneja cujo nome me foge, mas tem 1.200 crianças fora das creches. Alguns tribunais de contas do país tiveram a coragem e, de fato, a consistência jurídica de dizer: se não está pagando a folha de salário dos servidores em dia, não faça festividades com carnaval. Pois lhes provoco, o direito subjetivo público das crianças é tão forte, tão consistente, tão rígido, quanto o direito ao salário do servidor público.
Precisamos afirmar com clareza que, se não tem dinheiro para oferecer e universalizar de fato as creches da pré-escola e assegurar o cumprimento tempestivo das metas do Plano Nacional de Educação, não cabe festividade. Tem município em São Paulo pagando o FIES municipal, oferecendo cursinho para Enem, assegurando o transporte de universitários. Esses mesmos municípios ainda deixam crianças fora da creche. Impugnei um por um. Se tem dinheiro sobrando, ainda que em acréscimo aos 25%, para transporte de universitário, para Enem, cursinho preparatório de Enem, para FIES municipal, a prioridade é o ensino infantil, o ensino fundamental, e a LDB é claríssima quanto a isso. A gente tem que fazer a ordenação das prioridades. A resolução da Tricom, número 3 de 2015, ela é um marco, ela é um farol para a gente. Eu peço a todo o sistema de controle externo que a execute. Que a tire do papel. Nós temos a referência do controle qualitativo do gasto mínimo em educação. Esse é o mesmo debate das recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e do Conselho Nacional do Ministério Público de Contas. Na comunidade das senhoras, dos senhores, demandem do membro do Ministério Público local que execute, que dê devido cumprimento à recomendação 44 do CNMP de 2016, que ajude a fiscalizar o dinheiro da educação para cumprir as metas do PNE. Estou pedindo, constranjam os órgãos de controle para a gente ter essa lupa, essa interpretação do caminho do dinheiro adequado. E falava de São Paulo, eu trouxe a tabela dos números. O Estado de São Paulo desvia da educação um montante importantíssimo, que lhe é muito caro. E, na prática, a Secretaria de Estado de Educação tem algo em torno só de 14 bilhões de reais ano para atender a mais de 3,5 milhões de estudantes. Aqui eu atualizei pela inflação. Só do Fundeb foram desviados 27, quase 28 bilhões de reais, desde 2011. A gente precisa dar nome ao problema. Tudo bem, eu concordo com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Realmente tem muito dinheiro, só que ele está sendo desviado. Ele efetivamente não chega como deveria na ponta, na escola, na valorização do magistério, na valorização dos profissionais da educação. E esse é um debate que nos diz respeito. Os órgãos de controle têm muito a cumprir. Nós temos um papel de sinalização, de indução, um papel de correção de rumos, de alertar. E vejam, esse debate sobre honorário advocatício no Fundef, o próprio custeio da máquina administrativa que eu falava para vocês, o cursinho para Enem, gasto com material apostilado quando tem o Programa Nacional do Livro Didático, isso encerra um custo de oportunidade na escolha dessa despesa. Tudo isso precisa ser onerado. Ônus argumentativo, precisamos exigir, no mínimo, motivação. Essa não é uma escolha absolutamente arbitrária do gestor, ele tem que motivar. Ele tem que justificar porque tem metas descumpridas e ele está fazendo essas escolhas. Enquanto há crianças fora das creches, enquanto há professores que não recebem um piso remuneratório. Esse é o debate. Eu chego a propor, inclusive, a necessidade de a gente rever a metodologia de concepção dos contratos administrativos, da cadeia, né, de fornecedores de educação, para que os próprios estudantes, sobretudo os das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, tenham capacidade de avaliar o desempenho. A remuneração ela pode ser proporcionalmente, uma pequena parte, atrelada ao desempenho. E tudo hoje é aplicativo de smartphone. Os alunos avaliarem a qualidade da merenda, avaliarem se o custo comparado está referente, aderente à média do mercado, isso tudo é possível. Eu sei, bem sei, que o TCU tem se esforçado nesse sentido, junto com a FNDE. A gente precisa multiplicar essa estratégia de máxima visibilidade dos custos. Comparar desvio padrão. O aplicativo na ponta do lápis também lá de Minas, tem várias estratégias em vários estados, começando a buscar esse esforço. Programa Suricato, que faz contraste de custos. A gente precisa buscar essa referência. E aí, de novo, o dinheiro da educação não é para ser aplicado de forma aleatória. Ele tem metas a cumprir. Inclusive porque todas essas metas devem ser inseridas no rol de despesas não suscetíveis de contingenciamento. Essa é a lógica do item 18. Ora, as obrigações legais e constitucionais de fazer não são suscetíveis de contingenciamento.
Elas são a definição do que é o núcleo essencial da atividade estatal, aquilo que nós, em direito, chamamos de mínimo existencial. Os programas de duração continuada, que revelam o cumprimento das metas e estratégias do PNE, não podem ser suscetíveis a contingenciamento. Precisamos afirmar isso com toda a consistência. Isso já é direito positivo. Isso já é consonante com a nossa ordenação. E aí, me permitam ser repetitiva, eu não estou fazendo nenhuma inovação, a não ser pedir, na falta da regulamentação do CAQ e do CAC, que já façamos a colmatação da lacuna com o direito posto. O artigo 10 da Lei 13.005, que é a Lei do Plano Nacional de Educação, pede o quê? Que tudo que se conceba, tudo que se aplique na área da educação, seja aderente ao PNE. Todo planejamento orçamentário tem que ser aderente ao planejamento setorial. Eu já disse e repito, revolucionário é mandar cumprir a lei. Gestor quer ter liberdade restrita para redesenhar sozinho, como se fosse possível reinventar a roda a cada 4 anos. Política pública boa é aquela que vai se enraizando ao longo do tempo, que vai se naturalizando e sendo incorporada pela comunidade. E a gente precisa desse compromisso de mandar cumprir o planejamento setorial. Não dá para ter uma guinada copernicana agora no debate do Fundeb. O debate do Fundeb tem que ser aderente ao PNE. Ou então que revoguem o PNE, tenham a coragem de revogar o PNE. Eu não aceito outro parâmetro para o Fundeb, senão o CAQ e o CAC. Que tenham a coragem de revogar as estratégias 7.21, 20.6, 20.7, 20.8. Não aceito a migalha interpretativa de que é muito complexo, que é muito difícil, porque, enquanto isso, as renúncias de receitas persistem. A LDO de 2019 mandava começar a reduzir as renúncias de receitas, num horizonte de 10 anos, então, portanto, até 2029, à metade. A LDO federal, a Lei de Diretriz da União, Diretriz Orçamentária da União, mandava começar a reduzir renúncia de receita em 50% até 2029. Pergunta o que se propõe agora na LDO para 2020, no projeto de LDO para 2020. Empurrar com a barriga. Ora, é muito fácil falar de teto para as despesas primárias, sobretudo, inclusive, constrangendo os pisos de saúde e educação, e continuar essa lógica de fomento ao mercado sem qualquer baliza, sem contrapartida, por prazo indeterminado. Renúncia de receita por prazo indeterminado, à luz do artigo 14 da LRF, é nula. E me permitam brincar, mas é porque é importante constranger. Eu venho num lugar de fala dos órgãos de controle e nós precisamos nos constranger da necessidade de atuarmos mais rapidamente em prol da educação. Para todo esperto tem um otário. Para todo esperto tem um otário. São mais de 300 bilhões de renúncias fiscais, 84%, isso é um dado do TCU, 84% delas por prazo indeterminado, constrangem a capacidade de implementar o Plano Nacional de Educação. E nós não fazemos um debate maduro sobre qual é o futuro desse país fora da educação, porque exportador de commodity voltar ao período colonial, isso já se mostra, inclusive no ciclo econômico saturado. É importante termos essa perspectiva de uma transição do mercado de trabalho. A tecnologia da informação, a sociedade de inteligência requer isso. E não adianta a gente simplesmente empurrar o problema de novo pela enésima vez. Esse é um artigo que tive a felicidade de escrever com o conselheiro Valdeci Pascoal, então presidente da Tricon, no primeiro aniversário do Plano Nacional de Educação, em 2015. Então, portanto, há 3 anos atrás, o conselheiro Valdeci Pascoal e eu escrevíamos exatamente isso. O dinheiro da educação não pode ser aplicado de forma estéril. Ele tem finalidades a cumprir, é gasto mínimo material. Nós precisamos exigir o cumprimento aderente às metas do PNE, inclusive porque é obrigar a cumprir a própria Constituição, artigo 206, artigo 208, artigo 214. Ou tudo isso é apenas e tão somente a nossa hipocrisia normativa de dizer que está tudo muito bonito no papel, mas na prática a gente vai postergando, vai adiando. Eu digo sempre, inclusive em eventos com colegas do Ministério Público e do Judiciário, se o dinheiro da saúde e da educação chegasse com a mesma rigidez que o 10º do MP, que o 10º do Judiciário, que o 10º do Tribunal de Contas, que o 10º do Legislativo, não estaríamos nesse caos.
precisamos exigir a máxima integridade interpretativa do piso da educação. Na tempestividade do repasse, por isso, de novo, não cabe contingenciamento, quanto no conteúdo do que se aplica. Custo é essencial para que eu consiga verificar resultado. É um binômio estrutural do planejamento. Quem quer que queira planejar adequadamente, tem que fazê-lo. Bom, meu tempo contingenciado. Mas aqui só para mostrar. Eu tenho que rir de mim mesma, inclusive no fato de que eu me exorbitei. Esse é o modelo do ofício que enviei para os 82 municípios, nos quais eu tenho a atribuição de acompanhar as contas anuais. Eu falei, município, você está gastando com ensino médio, ensino superior. Isso aqui é um que nem tinha muito ensino superior. Mas você está gastando fora e tem criança fora de creche, arrolei 9 hipóteses de despesas presumidamente irregulares, despesas discricionárias, presumidamente irregulares enquanto houvesse crianças fora das creches. Porque o direito subjetivo público à creche já foi reconhecido pelo Supremo como tal. A gente precisa fazer esse debate, a gente precisa ter a ousadia de pensar na urgência de cada criança, na urgência de cada jovem, como a mesma perspectiva de uma criança que sai de um hospital com um erro médico, com a perna amputada, como eu já dei no exemplo. Aqui, para finalizar, e prometo que finalizo, até porque eu não quero ser a incoerente que prega controle adequado e eu mesmo exorbito do tempo, vocês podem me cobrar, inclusive, nesse patamar de coerência. É uma frase do ministro Roberto Barroso, quando do julgamento pelo Supremo, das ações cíveis originárias, foram várias ações cíveis originárias, sobre o Fundef. Lembram que eu falava do Fundef, que teve o valor amesquinhado pela União e que depois houve ações pretendendo ressarcimento? Nos debates, o ministro Barroso soltou essa frase que me parece bem sintomática do nosso tempo. Não podemos dar causa ao horror jurídico a pretexto de conter o horror econômico. Se eu pudesse conclamar todos nós a uma perspectiva comprometida com a máxima eficácia do direito à educação, seria, já podemos fazer algo com mais rigidez, com mais compromisso constitucional pela educação, a partir dos órgãos de controle. O Plano Nacional de Educação está na sua metade, ainda temos 5 anos para prová-lo eficaz, para prová-lo exigível. Comecemos por nós mesmos a partir de agora. Obrigada mais uma vez. Sempre muito gratificante ouvir suas palavras, doutora Égida. Já tinha manifestado anteriormente aqui da palestra que o Tribunal de Contas, o órgão de controle, sim, tem muito a contribuir. Até lhe mostrei um trabalho que vem sendo capitaneado aqui no Tribunal de Contas, no sentido de promover diagnóstico, uma perspectiva mais da execução da política pública. Até lhe mostrei alguns exemplos que já estão disponíveis na página do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, quanto como está se desenrolando o desenvolvimento da política pública da educação nos municípios, com várias questões que estão sendo aqui abordadas da importância, como referiste também na sua palestra. Questões como o número de alunos por professor, por exemplo, consta nesse diagnóstico, questões que nada melhor do que o Tribunal de Contas, que está inserido na realidade, pode se inserir na realidade, e se insere na realidade daqui no Estado do Rio Grande do Sul, de 497 municípios. Então, sim, temos muito a contribuir, muito a exigir, muito a oferecer para a implementação dos direitos e garantias fundamentais. Mas também gostaria de, para finalizar, lhe dizer que é uma honra lhe também oferecer um mimo, vários deles, e até porque, para que volte muitas vezes aqui ao Estado do Rio Grande do Sul. Só para dizer que eu já me sinto de casa aqui. É muito bom voltar a Porto Alegre, muito bom estar aqui nessa casa. Obrigada mais uma vez.
Você demorou, estou bebendo café. Oi? Tá bom. Ah, não vai dar. Tá. Então, eu finalizo os trabalhos desta mesa, em virtude do adiantado da hora e para não prejudicar o desenvolvimento da próxima palestra. Gostaria de fazer duas informações para o público. Uma de que estão ocorrendo oficinas simultâneas. Agora, por exemplo, até às 4h30, copiar o que dá certo, experiências exitosas na educação brasileira, também ao encontro do que manifestou o presidente do FNDE, de que temos, sim, que diagnosticar e replicar as experiências exitosas. E também, para finalizar, para o próximo painel, que será ministrado em inglês, haverá disponibilização de tradução simultânea. Esses fones terão de ser, então, adquiridos não, mas retirados ali no saguão, que poderá ser feito agora no intervalo, que será de 15 minutos antes da próxima palestra. Muito obrigada pela atenção e um bom trabalho a todos para hoje e para amanhã. Obrigada.